Diz Paulo a Tito que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E nada melhor do que a gente iniciar o culto ouvindo essa beleza musical que é a Amazing Grace, né? Maravilhosa graça, incomparável graça, qualquer tradução que você queira dar a esse elemento que modifica a vida do ser humano, que é graça. Deus abençoe a vida do Joel, Deus abençoe a vida da Maria Clara. Obrigado pelo presente que vocês nos deram. E nós estamos num dia em que também estamos agradecendo a Deus pelo aniversário da nossa igreja. No dia, iniciamos o mês de aniversário. No dia 15 de novembro é aniversário da igreja e não sei ainda como será celebrado esse dia, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, mas com certeza será um dia de festa, de alegria, mesmo que seja no interior do nosso ser, porque amamos essa igreja, amamos essa casa de Deus, constituída neste bairro, já desde os idos de 1933. Então estaremos celebrando ao Senhor. Como? Não sei. Mas que seja no nosso interior, nós já vamos estar agradecendo. E para iniciar o nosso culto, aliás, dar continuidade ao nosso culto, um texto onde Jesus fala na igreja, convivendo conosco, partilhando da sua vida com os seus na época do seu ministério terreno. Nós vemos um registro em Mateus capítulo 16 e vemos do verso 13 ao verso 20 a confissão de Pedro, uma declaração que passa a ser nossa também. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Eu quero convidá-los para cantarmos o 298, a pedra fundamental. Se você puder, coloque-se de pé para louvarmos ao Senhor, dando continuidade ao nosso culto. 298, a pedra fundamental.
Adoramos o Teu nome, Senhor, porque mais uma vez podemos estar juntos para agradecer, primeiro, Senhor, o dom da vida, a qualidade de vida que vem com a salvação que Tu nos ofertas em Cristo Jesus e o privilégio, Senhor, de como igreja podermos ter companhia, comunhão, convivência. Obrigado, Pai, pedimos que Tu fales ao nosso coração, recebendo, Senhor, também a nossa gratidão pela existência da nossa igreja. Obrigado, Pai, nós oramos, nós agradecemos e nos colocamos diante do Teu altar, na mediação de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Eu quero convidá-los para fazermos de modo alternado a leitura do Salmo de número 15. Salmo de número 15 é um salmo bem curtinho. E eu gostaria de fazer a leitura alternada, o último verso, todos leremos juntos. E neste salmo, a Sociedade Bíblica do Brasil coloca um título: O Cidadão dos Céus. E é um salmo atribuído a Davi. E este salmo, ele é uma reflexão. E a gente observa neste salmo muito da nossa prática de vida e o que precisa ser modificado. E esse é o nosso momento de construção, é o nosso momento em que olhamos para nós, observamos a nossa vida e podemos concluir aquilo que precisa ser continuado e aquilo que precisa ser desfeito. Aquilo que precisamos dizer: Senhor, obrigado porque tens me abençoado e eu consigo aqui acertar. Mas também aquele momento: Senhor, perdoa, porque errei, eu falhei. Então vamos ler o salmo e depois ter o nosso momento pessoal de reflexão. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Todos juntos? O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos nos reunir agora, estamos reunidos em oração silenciosa, confessando a Deus os nossos pecados, as nossas falhas. Vamos então orar nesse momento.
Obrigado, Senhor, pelo perdão que Tu nos conferes e habilita-nos, Senhor, a uma vida conforme o Teu querer. É a nossa oração colocada diante do Teu altar na mediação de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Mais uma vez eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 24. Efésios, capítulo 6, versos 10 a 24, é a última porção dessa carta de Paulo. E logo depois vamos cantar 222, mais perto da cruz. Eu queria convidá-lo, se você puder, colocar-se de pé para a leitura e também para o cântico do hino 222. Leitura alternada, capítulo 6, versos 10 a 24 da carta de Efésios. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja usada pelo amigo da minha boca, a palavra para não fazer esquecido do mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Foi para isto que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Todos juntos? A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Bela porção dirigida à igreja. E bela porção dirigida à igreja aniversariante. Louvemos 222. Oh
palavra a nossa equipe de louvor que estará nos conduzindo nesse momento de dedicação das vidas, dedicação também das nossas famílias. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Irmãos, vamos continuar louvando o nosso Deus, cântico Isaías 53. Por favor, aqueles que puderem, por favor, vamos nos colocar de pé. Senhor, não te
Deus. Santo, santo, santo. Vamos louvar a Deus. Por favor, sinaliza um dos nossos diáconos que o mesmo fará aqui o depósito à frente dos dízimos das ofertas. Vamos louvar a Deus com um cântico. Eu te louvarei. Vamos louvar a Deus. Adoração.
Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite, por essa manhã, por estarmos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome. Deus, que o Senhor abençoe as famílias aqui representadas, Senhor, seja por cada um. Abençoa, Senhor, esses dízimos e ofertas que aqui foram entregues, porque, Senhor, nós compreendemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tudo que o Senhor requer de nós, ó Deus, é a nossa fidelidade, Deus, é o nosso compromisso com a Tua igreja, Senhor, que é ajudar, sustentar, ó Deus, naquilo que necessita, Senhor. Abençoa, Senhor, a saúde, a vida de cada um, o trabalho, Senhor, de cada um. Tem misericórdia, Senhor. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, a igreja pode se sentar. Eu quero convidar a igreja para abrirem, os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 3. A leitura é do verso 14 ao verso 22, uma passagem muito conhecida. E enquanto os irmãos procuram, apenas duas informações. A primeira delas é que nós temos o nosso culto doutrinário toda quarta-feira, às 19h30, e a gente está fazendo um período de 1 hora, né? Então a gente, com todas as recomendações necessárias que estão sendo impostas, estão sendo observadas. E nós vamos também reiniciar o culto de oração, a reunião de oração, que acontece às terças-feiras, só que é 8 horas da manhã. A gente sabe que é muito difícil para vários irmãos. Então, na próxima terça-feira, nós vamos reiniciar com todas as recomendações exigidas, e a partir então de terça-feira, nós retomamos o nosso culto de oração, reunião de oração, aqui na igreja às 8 horas da manhã. Abriu a sua Bíblia, você vai ver que é um texto que você já leu ou já ouviu, quem sabe leu por mais de uma vez. E diz o texto: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos no mês do aniversário da igreja e sentindo no coração a vontade, o desejo de partilhar um pouco sobre Laodiceia. Se você pesquisar, e não é difícil encontrar isso em livros e até nas pesquisas que a gente faz pela internet, você vai perceber que Laodiceia hoje é um conjunto de ruínas. Ela não existe, E as igrejas para as quais foram escritas essas cartas, a gente vê que elas eram bem próximas, E essa aqui está localizada próxima a Éfeso. E Laodiceia tinha algumas características que a gente pode descobrir aqui no próprio texto.
uma condição muito diferente de outras igrejas. Tudo indica que no período em que eles receberam essa carta de João, ela era uma igreja próspera, aliás, vamos dizer, né, uma cidade próspera, e que isso refletia na vida da igreja. Era dotada de uma tecnologia que não era conhecida e partilhada em todas as cidades. Pessoas procuravam determinados tratamentos naquela cidade. Existia uma indústria diferenciada em relação a outras cidades. E aí a gente observa que era uma cidade talvez aí até que se mantinha um pouco mais orgulhosa. E nós vamos começar o nosso mês de aniversário olhando um pouquinho para essa cidade. E quando a gente olha para uma dessas cidades mencionadas no Apocalipse, necessariamente nós temos que olhar para a nossa cidade, para a nossa igreja na atualidade, porque essas cartas, elas não foram escritas e perdidas no tempo. Essas cartas, elas não foram produzidas e especificamente para um período da história, não. Ela é atual, ela avança, ela tem aplicações, e aplicações que chegam aos seus dias, aos meus dias, aos nossos dias. E eu fiz uma proposta de tema, e assim nós desejarmos, né? Que é ouvindo o que Deus diz à igreja. Na realidade é o que está escrito aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem disposição para ouvir, quem tem desejo de ouvir, a quem interessa ouvir, ouça e veja o que Deus está falando para essa igreja. Eu queria isso, que a gente fizesse uma atualização, fizesse não só conceitos aplicáveis e que foram aplicados à igreja de Laodiceia, mas que possam ser transferidos para nós, como igreja e como igreja. E aí deu para entender, né? Como igreja coletividade e como igreja unidade, porque cada um é templo do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E é uma igreja que precisa ser tratada. E aí tem essa particularidade, nós precisamos ser tratados na coletividade e precisamos ser tratados na individualidade. E é interessante como Paulo, não João, né? Mas Paulo faz aplicações interessantíssimas com relação ao corpo humano. Olha, o corpo humano, o corpo aqui, completo. Mas quando uma parte sofre, todo o corpo sente. Por mais insignificante que seja a menor unha do meu pé, e quem tem o dedinho do pé sabe como aquela unha, a gente muitas vezes nem nota, só quando a gente vai cortar. Quando a gente dá uma pancadinha numa quina, e normalmente isso acontece quando a gente está descalço, quando a gente dá uma pancadinha e aquela unha, ela se desloca um pouquinho, você vê como aquilo reflete do corpo inteiro. Todo o meu corpo sente. E não tem muito tempo que isso aconteceu. Eu falei, Ana Luísa, acabei de bater a pontinha do dedo na quina do móvel. Como sentir? E aí a gente tem que cuidar, a gente tem que tratar. Porque muitas vezes aquela pontinha que está ali lesionada pode trazer reflexos tremendos para todo o corpo. Por isso, como igreja, nós precisamos tratar da coletividade e também da individualidade. Porque muitos de nós podemos ser essa unha, podemos ser a visão, somos parte.
e importante parte, mesmo que muitas vezes a gente não note a sua significância. Já várias vezes eu falei que muitas vezes o sustento da igreja não é o pastor, não é a liderança, é aquela pessoa que muitas vezes a gente nem repara, que para muitos é insignificante, mas aquela pessoa é o elemento pelo qual Deus transfere as bênçãos para a igreja. Então todos são muito importantes, todos precisam ser tratados, seja a função exercida dentro da igreja. Por isso a coletividade e a individualidade, porque todos nós somos necessários e essenciais para o corpo de Cristo. E aí o que o Espírito está falando? O que Deus quer que a gente ouça? O que Ele está falando para nós, igreja, que falou a Laodiceia e fala para a igreja de Naum? Olha, Ele está dizendo, eu sei todas as coisas. Olha o verso 15. Conheço as tuas obras. Ele conhece você. Que coisa interessante. Eu não preciso ser avaliado pelo outro, eu sou avaliado pelo Senhor. O Senhor me conhece. E é tão importante esse aspecto que a definição, a sentença final não é dada por homens. Imaginem se eu fosse sentenciar Davi, jamais o chamaria o homem segundo o coração de Deus, porque eu vejo superficialmente, mas aquele que nos conhece na profundidade, conhece integralmente, e isso é maravilhoso. E o Espírito está dizendo isso para você. Eu conheço as suas intenções, eu conheço o seu coração, eu conheço a sua alma, eu conheço você integralmente. E isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo traz para nós responsabilidade. Se Deus me conhece, eu tenho que ser cada vez o quê? Melhor. Se nós estamos diante de uma autoridade, nós procuramos ser sempre o quê? Melhor. Na apresentação pessoal, nas habilidades que são requeridas. Diante de autoridade, nós procuramos nos apresentar o melhor que nós somos, que podemos. Por que não fazer isso diante do Senhor? O Senhor me conhece. E porque o Senhor me conhece, eu tenho que me comportar de maneira digna. Foi o que a gente leu, e recentemente a gente pregou em Efésios capítulo 6, versos 10 em diante. É exatamente isso que diz o texto. E a gente continua aqui, o que o Espírito está falando? Ele está falando o seguinte: cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Essa igreja era uma igreja orgulhosa. Olha o que ele diz no verso 16: assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Muito se fala a respeito disso, de fontes que alimentavam aquela cidade. As fontes não eram muito boas, por isso quem bebia não gostava da água, às vezes tinha ânsia de vômito. Outros já falam que é um comportamento em cima do muro, mas é para você pensar. Mas o que eu quero chamar a atenção está no verso seguinte, que diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Que coisa tremenda o orgulho daquela cidade. Estou rico e abastado. O que Deus está falando para mim e para você é: cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. E orgulho não é prerrogativa de rico. Orgulho não é exclusivo de rico. Existem muitos pobres orgulhosos. Orgulho é algo que está, ao qual o sujeito, a raça humana, ela está sujeita.
Cuidado, porque o orgulho não é prerrogativa de rico. Existe muito pobre orgulhoso. Então o que ele fala aqui é o seguinte: humildade. É o caminho da humildade que é requerido a essa igreja. E essa igreja, ela está falando, o rico e abastado, não preciso de ninguém. Nós já trabalhamos algumas vezes sobre isso, como eu preciso das pessoas. Como eu preciso das pessoas. Se vocês estão me ouvindo com um bom som, significa que alguém está lá na mesa, trabalhando, eu preciso dele. Mas ele só está trabalhando ali porque alguém está lá na rede elétrica, agora, de plantão, para que tudo aconteça. Notaram como há uma sequência de necessidades? Como é que eu posso chegar agora e falar assim, eu não preciso de ninguém? Um sujeito dependente como eu sou, que eu não consigo costurar minha roupa, que eu não consigo produzir o meu alimento lá na fonte, como eu dependo dos outros e eu chego aqui e falo, não preciso de ninguém, isso não é atitude que Deus abençoa, pelo contrário, é isso que ele fala para aquela igreja, olha, você é infeliz, porque esse sentimento de orgulho não gera felicidade, gera infelicidade, você é infeliz, sim, você é miserável. E aí é a miséria humana sendo descortinada. Você é miserável, você é pobre, embora ache rico, né? Você é pobre, cego e nu. E aí tocando em pontos que eram trabalhados naquela cidade. Produção de tecido e também um unguento, um colírio que tratava a doença de muitos que lá chegavam. E por isso ela se considerava, eu sou maravilhosa. E Deus está falando, não é assim que funciona. Você é carente, você é dependente, você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Você não tem nada. Você é nada. E quando a gente chega a essa conclusão que a gente viu no domingo passado, que é um legado da reforma, colocar o homem no seu real estado, né, de miserável, de dependente, a gente muda a nossa vida. E Deus quer que eu tenha esse sentimento, porque de posse desse sentimento, eu posso sim aceitar o convite à humildade, e aí me associar ao Senhor, como ele diz no verso de número 18. Olha o que diz o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, para que a sua nudez não seja manifesta, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. A questão da vaidade é muito séria no coração humano, e a vaidade é muito séria dentro da igreja. Eu até transcrevi aqui para o verso da nossa liturgia parte ou a letra da música que leva esse título, Vaidade, né, escrita por João Alexandre, quando ele diz o seguinte: vaidade no comprimento da saia. E tem igreja que tem essa vaidade, minha saia é mais comprida, então eu sou mais santo. Minha Bíblia é maior, então eu sou mais santo. Isso é vaidade. Mas também a vaidade no cumprimento da lei. Aqueles que veem a lei fria, morta. Isso é um perigo, porque a lei, ela mata, a graça, ela vivifica. Aí ele fala também vaidade, exigindo prosperidade. Olha como eu sou rico. Não. Olha, o Deus faz prosperar. Cuidado com isso. Mas também nos atinge.
Vaidade se achando a igreja da história. Se algum dia eu me vangloriar dizendo a igreja presbiteriana é uma igreja histórica, não posso falar isso para celebrar Deus, dizendo, apesar de nós somos constituídos igreja histórica, mas livrando-nos da vaidade, porque a vaidade é um perigo. Deus já falava isso para Laodiceia. E o convite que ele faz é um convite à humildade. Compres de mim, receba de mim, que eu seja a sua fonte, que a sua referência seja eu. E por que tudo isso é falado a Laodiceia? Da mesma razão que é falado a nós. Deus nos ama. E por isso, muitas vezes, ele faz uma repreensão necessária, faz uma correção importante na nossa vida. Olha o que diz o verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Você, pois, zeloso e arrepende de ti. Então, quando Deus fala, nós precisamos ouvir e precisamos nos corrigir. Essa é a grande proposta de Deus para o nosso coração. E aí nos trata como comunidade e nos trata na nossa individualidade. E por fim, a gente observa que a grande palavra de Deus é: me chama para estar junto de você. Isso está no verso de número 20. Eis que estou à porta e bato. Me chame para fazer parte da sua vida. Eis que estou à porta e bato. Não é a primeira vez que a gente menciona isso, mas já ouvi, principalmente na época de infância, adolescência e até na fase de juventude, quando nós tínhamos eventos evangelísticos, muita gente usando esse texto. Eis que estou à porta e bato, abra o coração. Não, isso aqui não é para evangelização, mas até funciona, claro, a palavra de Deus é rica, mas esse texto, na sua originalidade, não é evangelização, é comunhão. Essa palavra é dirigida a crente, que muitas vezes fecha as portas para a influência de Deus na sua vida. Ah, mas pastor, isso é possível? É. E como é? Como tem crente que fecha as portas para a influência de Deus na sua vida? Gente, está escrevendo para a igreja. Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Olha, eu estou à porta, estou batendo, e eu quero entrar, cear com você. Essa igreja não queria a influência de Deus nela. E a palavra dirigida a nós é essa. Nós hoje, no século 21, precisamos da influência de Deus no nosso meio. Precisamos da influência divina no nosso meio. Eis que estou à porta e bato. Por isso que a gente fala de mudanças que precisam ser empreendidas pela igreja e pela igreja. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear, serei parte, partilharei da sua intimidade, cearei, vamos trocar informações, haverá convivência. E a igreja não pode fechar as portas para Deus. E lamentavelmente hoje existem igrejas que fecham a porta para Deus. Recentemente, conversando com uma pessoa, ela disse: olha, na minha igreja pode falar tudo, menos da palavra de Deus. Isso é absurdo. Isso é absurdo, é convidar Deus para estar fora, quando na realidade ele tinha que estar dentro e sendo a influência máxima e suprema. Neste aniversário da nossa igreja, que a gente ouça com atenção o que Deus está falando para nós, que Deus está requerendo de nós. E aí a gente vai viver como a gente precisa viver. Não é como o pastor quer que vivamos,
Não é como a liderança quer que nos comportemos, mas é como Deus quer que vivamos e nos comportemos. Que Deus nos abençoe como igreja, mas Deus nos abençoe também como igreja, como individualidade. E que essas orientações dadas à igreja de Laodiceia, que hoje é uma ruína, aquela cidade é quase constituída de ruína, que essas orientações sejam acolhidas e acatadas por nós e façam a diferença na nossa vida e não nos tornem infelizes, pobres, não no sentido monetário, mas espiritual, cego, nu, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Nos tornem pessoas capazes de entender nossa condição e diante de quem nós estamos. E sem dúvida, nós estamos diante do Deus dos impossíveis. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que vivamos dias especiais, sobretudo nesse mês de novembro, que é o nosso mês de aniversário. Quero convidá-los para nos colocarmos de pé. Nós vamos cantar o último hino, avançando um pouquinho do nosso tempo. Nós vamos mais uma vez orar. E eu queria convidá-lo para orar comigo. Orar a oração que o Senhor nos ensinou. Essa oração perfeita, essa oração completa. E logo depois dessa oração comunitária, nós vamos receber a bênção. Vamos então orar como o Senhor nos ensinou. E Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. E que a graça eterna, maravilhosa, graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que ela repouse sobre nós e alcance o arraial de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, antes do pós-lúdio, só uma informação. Família no altar essa semana, vamos colocar o Douglas e o Gabriel. Essa semana o Carlos veio a falecer, né, o pai deles, e também colocar a Liliane, o Elton, familiares, porque ontem também foi o sepultamento da Iraci, como nós colocamos no grupo. Tá? Então vamos colocar essas duas famílias no altar do Senhor.